Oi, eu sou o Eric Krominski e está começando mais um episódio do videocast Faz do Seu Jeito. Esse conteúdo é uma iniciativa da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. A ABAC é uma entidade que trabalha para o sistema de consórcios e, para quem não sabe, é um dos mais populares do Brasil. Muita gente não sabe direito como funciona e o assunto gera muitas dúvidas. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que a Camila Farani está aqui, né, Camila Farani? Uma salva de palmas, sabe, Camila Farani? Vamos, plateia! Vai ter muitos convidados legais aqui, mas primeiro eu quero falar sobre a Camila, que sei lá, pode ser que alguém estava em Marte nos últimos anos e não conhece. Gente, a Camila é uma mulher incrível, porque ela é empreendedora, investidora, educadora, presidente da G2 Capital, eleita pela Bloomberg Linha, uma das pessoas mais influentes da América Latina, Shark Tank Brasil por 6 temporadas, colunista da Forbes, colunista do Estadão, muito mais e outra. Ela já foi eleita 2 vezes a melhor investidora anjo do Brasil. E todo esse conhecimento com a gente, assim, ela vai tirar essas dúvidas. E até eu tenho dúvida, viu, Camila? Então a hora é agora. É verdade? Você é tudo isso mesmo? Sou, né? É? Acho que sou, né? Mas eu quero falar de você também, né, de mim? gente? Porque afinal de contas, assim, o Eric é um baita ator, apresentador, fez Shark Tank Brasil comigo 5 temporadas e ainda produz um super conteúdo multimídia, né? É verdade. E eventualmente ele conversa com golfinhos. Né? É verdade, já conversei. Já faz um tempo, mas eu já conversei com golfinhos na TV. Eu já fui palhaço. Eu já abri uma agência de publicidade. Eu também já fechei uma agência de publicidade. Mas abrir e fechar é importante. Porque o fracasso também é importante. Mas ó, eu tenho 20 anos de carreira, mas eu tô só começando, tá? Eu tenho mais uns 40, 50 aí pela frente, então talvez até mais. Você até tem a cara de novinho. Mas 20 anos de carreira, ó, parabéns, ó. E olha, antes da gente começar, eu quero avisar que você que está em casa ou então em qualquer lugar que você esteja aí com o celular, pode participar com perguntas que serão respondidas depois, já que a nossa entrevista aqui está sendo gravada, tá certo? Então, ó, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo, que você também pode usar o QR Code que está na tela de vocês aí aparecendo. Você também pode usar a hashtag #VaiDeConsórcio. Bom, então vamos lá. Eu quero chamar aqui o nosso convidado de hoje. Chega mais... Gui Oliveira! É um prazer estar aqui. Já estou aqui depois dessa introdução muito grande, né? Vamos tirar essas dúvidas sobre consórcio e eu tenho muitas dúvidas para tirar com vocês. A hora é agora. Não, gente, a hora é agora. Vamos explicar quem é o Gui. O Gui é influenciador digital e começou a carreira na internet em 2015, quando tinha 18 anos. Começou novinho, né? Comecei produzindo conteúdo de comédia para um aplicativo de vídeos curtos, que hoje o vídeo curto está bombando, né? Cada vez mais as pessoas... Lá atrás, quando ainda estava começando. Quando não tinha ninguém aqui, eu estava lá produzindo conteúdo nesse formato e hoje eu me comunico com mais de 5 milhões de pessoas que me acompanham. 5 milhões? Exato. Hoje o meu público é um público um pouco mais adultos, jovens, vamos dizer assim, de 18 a 30 anos e que estão começando essa vida de assumir compromissos de adultos, sabe? Então, tipo, é um público que acompanha a minha vida, a minha rotina junto com a minha noiva. A gente está morando junto há 4 meses. Você viu, Camila, o pedido de casamento? Vi. A coisa mais sai fofa. quando? Então não pode não, eu vou ficar em cima dela. Vamos esperar o próximo podcast, a gente ainda tá se organizando, mas vai dar tudo certo. Eu acho que isso que você falou é muito legal, porque vocês começaram a morar juntos recentemente, né? Sim, a gente começou a morar tem 4 meses. Antes, a gente se via aos fins de semana, como um casal normal. E a ideia de produzir o conteúdo mostrando a nossa rotina veio a partir desse momento. A gente falou, pô, vamos tentar morar junto e tal. E claro, como tudo na vida tem seu lado de perrengue, eu tentei começar a mostrar nos vlogs o perrengue de organização. Então a gente tem um problema gigante com a organização. Então, pô... porque quem é muito bagunceiro? Os dois? Os dois. Esse é o problema. E os dois, a gente sempre tá fora, tá gravando, tá produzindo. A minha namorada é empreendedora também, minha noiva é empreendedora. Olha o ato falho. Então ela tá na correria e aí a gente acaba deixando algumas coisas de lado. E aí eu comecei a falar, pô, eu vou começar a gravar e a mostrar isso pro meu público pra gente corrigir isso de uma forma, tipo, mostrando pro público, sabe? Então a galera interage com a gente e vê essa evolução. Um outro lado também que eu mostro muito pro público é sobre viagens. A gente foi pros Estados Unidos agora recentemente e aí, tipo, mostrando pra galera como é a vida lá. Adorei as postagens. Você acompanhou? Acompanhei, adorei. Pegou as dicas? Peguei. A Camila nem precisa. A Camila não precisa, gente. A Camila pega o avião dela e vai, você acha? Agora... Eu não tenho avião. Mas quem sabe com consórcio eu não compro. Olha, eu gostei. Dá pra comprar avião? Dá pra comprar avião? Dá, Dá, ué.
Ah, então pronto, é isso. É? Um avião. Você quer entrar comigo no consórcio? Vamos, você paga e eu uso. o Esse avião. eu vou deixar de lado por enquanto. Esperar mais uns 20 anos de carreira. Quem sabe? Mas eu acho que é legal, já que a gente falou de consórcio, assim, né? Fazer. Consórcio, assim, uma galera se reúne, Um grupo de pessoas. um grupo de pessoas, né? Assim, e eles querem ou um bem ou um serviço, começa a pagar uma prestação. Num determinado momento pode ser sorteado. Ele é Entendi. contemplado. Eu tava conversando com o meu sogro esses dias e ele comentou que o primeiro micro-ondas que ele comprou foi a partir de um consórcio. Gente, Então, Que legal. por exemplo, tem um grupo de pessoas que vão pagando ao mês e aí ele conversou sobre ser sorteado, sobre ser contemplado. E ele tava torcendo para ser contemplado justamente porque ele ia ser pai. Então ele ia precisar daquele bem. E ele foi contemplado Caramba. antes de acontecer, né? Do filho dele nascer e tudo mais. E aí ele conseguiu o micro-ondas que ele precisava. Hoje em dia eu não vejo mais muito esse formato de consórcio, né? Por exemplo, as pessoas não compram mais micro-ondas no consórcio. Na verdade, assim, hoje o consórcio, ele existe pra muita coisa, né? Praticamente Pra tudo. tudo, né? praticamente, Serviço, Bem, bens serviço. móveis, imóveis. É porque a gente tem, como ele foi criado, principalmente para automóveis, eu, por exemplo, achava que consórcio Sim, só poderia eu existir também. para você poder comprar automóvel. Sim. Mas hoje pode ir para tudo. Por exemplo, essa história que você trouxe do seu sogro é super interessante. Sim. Pode E usar aí ele- celular, eletrodoméstico. Tudo. Tudo. E o importante é dizer assim, todo mundo vai ser contemplado, todo mundo do grupo vai ser contemplado. Em algum momento. Então a pessoa vai pagando. É. Por exemplo, Exatamente. se eu falar, eu quero fazer um consórcio para ter um imóvel. É isso. E aí eu vou pagando ao mês. É como se eu estivesse colocando uma reserva desse dinheiro. Eu tô colocando todo mês ali. isso. E aí, em algum Exatamente. momento eu sou contemplado. E aí eu posso adquirir aquele bem. E depois que eu adquiro aquele bem, eu continuo pagando o consórcio ou eu tenho que pagar de uma vez? Então, Como funciona isso? na verdade, quando você é contemplado, a administradora, ela faz um crédito direto na empresa do bem ou do serviço. Então, não vai para você, ele vai direto para a empresa ou para a empresa, né, meninas? Ele vai direto para pagar o bem ou serviço. Então, por e exemplo. aí você continua pagando. E tem uma outra questão que é, por exemplo, vamos supor, eu estou pagando um consórcio de um imóvel durante 2 anos. Esse consórcio ele vai durar, sei lá, 10, 15 anos. E aí no segundo ano eu ganhei uma grana, entrou um dinheiro e eu falo, pô, eu quero tentar adquirir esse bem antes da hora. Eu consigo dar um lance, é isso? Isso. Consegue. E aí, se o seu lance for o maior ali daquele grupo, você pega antes esse imóvel. Então, assim, é Que legal. aumenta as chances de conseguir De pegar antes. Entendi. É. Todos os meses tem essa questão do lance. Exatamente. Todo mês você pode dar um lance ou ser sorteado. Mas eu gosto muito de lembrar, quando a gente fala de sorteio, a pessoa pensa que tem a ver com sorte. Não tem a ver Não com tem. sorte. O lance do sorteio é essa chance de você ser contemplado antes. Mas você tem 100% de certeza que você será contemplado. Eu já vi algumas situações que as pessoas elas entram em um consórcio no meio do caminho. Por exemplo, tem alguns consórcios, alguns grupos Pode que estão também. se formando, mas se eu quiser, tipo, eu quero um consórcio de um imóvel, eu posso entrar no meio do grupo e... Exatamente. Pode. Entendi. Legal. Você, dependendo da administradora, né, existem as regras para você entrar, mas sim, existe essa alternativa. Se você sim, quiser com entrar agora certeza. no meu grupo do avião, pode entrar. É. Eu vou Tá. pensar até no podcast, quem sabe eu consiga. Mas Gui, eu já faz um tempo aí que eu passei por essa situação, não me lembro mais. Eu queria que você refrescasse pra gente. Como é que é essa coisa de iniciar a vida adulta? Cara, é uma Sair de casa, responsabilidade. Eu acho que fazer assim, viagem sozinho. eu não sei se hoje em dia as pessoas estão mais, assim, ficando mais em casa. Por exemplo, eu sou o irmão mais novo, eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu fui o primeiro a ter essa iniciativa. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais ficando no ninho, digamos assim. E eu acabei tomando essa partida justamente por conta dessa vida de produzir conteúdo para internet e tudo mais. Então, eu preciso criar um ambiente onde eu me sinta confortável para produzir. E aí eu tive essa iniciativa de sair, mas assim, agora, assim, contando essa história de 4 meses para cá, tá sendo um desafio muito grande. Pensei que você ia falar que eu tava querendo voltar. Não deixa a sua noiva falar isso, não. Vou deixar ela. Faz 4 meses que vocês se mudaram? A gente já tem esse apartamento há um tempo, a gente usava como estúdio para gravação e a gente foi indo aos poucos ali. Então, vamos passar o fim de semana? Legal. Aí passávamos o fim de semana. Vamos passar sexta, sábado, domingo? Vamos passar quinta, sexta, sábado, domingo? E aí foi indo assim até que hoje a gente tá direto aí, tem 4 meses. E como é que vocês se planejaram para conseguir esse apartamento? Então, na verdade, como eu falei, né, ela é empreendedora também, a gente divide os nossos gastos mensais 50-50. Legal. Então, a gente começou com essa ideia justamente por conta dessa demanda de produzir conteúdo, a gente começou a produzir muito conteúdo juntos, e aí eu falei, pô, vamos tentar encontrar um lugar que a gente possa se ver mais e produzir o conteúdo junto. Então, a nossa organização foi mais ou Juntou menos ali as isso. duas isso. coisas, A gente né?
pegou um lugar onde a gente conseguisse produzir, trazer pessoas, colegas de trabalho para poder criar conteúdo e foi acontecendo e aí Aí a você gente fez foi... isso em casa. Isso, a gente foi um Era um planejamento que estúdio, demorou mais ou transformou o menos uns- estúdio na casa. Isso, E uns 2 vice-versa. meses e a gente conversando e pesquisando lugares. E aí surgiu um lugar que a gente falou, putz, aqui é o lugar perfeito. E aí aconteceu da gente, aí a gente foi colocando um quadrinho junto ali, e, vamos colocar uma foto ali na geladeira, vamos colocar isso, e até que a gente viu, a gente já tava no AP 100%, sabe? É muito legal essa coisa do casal, né? De se unir por um bem maior. Será que um casal que entra num consórcio para pagar junto esse consórcio pode ser interessante Claro também, que né? pode, até porque é um planejamento, né? É um E planejamento. o mais importante é que é um compromisso. Total. E tem uma coisa Ó, assim... é um casamento mesmo, né? Porque você imagina, você... Antigamente você fazia muito, né? Você tinha lá a conta corrente, você ia lá depositando para você ir guardando o dinheiro. Hoje você pode fazer... Se você quiser adquirir, por exemplo, um imóvel, você quer comprar um imóvel, aí você faz o consórcio, o casal faz, né? Porque, Você- na verdade, é um grupo, Sim, né? por exemplo, você tem a responsabilidade de todo mês. É Exato. isso. Isso é importante. Mas assim, eu acho que é importante dizer assim, que o consórcio ele foi evoluindo ao longo do tempo. A gente tinha uma coisa, muita coisa que era ligado mais ao tiozão, etc e Sim. tal, mas hoje não. Sim, total. É super descolado e moderno, na verdade, hoje em dia, É. o consórcio. E Por exemplo, eu tava vendo lá o vídeo que vocês fizeram. Foram 10 dias em Nova York, não é? 10 dias em Orlando. Isso, e 10 sete- dias em Orlando e 7 em Nova York. Você colocou os preços das coisas todas. Sim. Você encontrou ali um jeito mais barato de viajar, mas ainda é uma grana, né? Sim. Tem algum lugar pra onde vocês ainda não foram porque ainda não tem a verba? Cara, a gente tem muita vontade de fazer aquela Eurotrip, sabe? Que é a Sei. viagem pela Europa, visitando vários países. A gente tem uns desejos meio malucos, assim, por exemplo, de viajar pra Ásia, sabe? Tipo, Aham. um país, tipo, meio que tem uma cultura muito diferente. A Ásia é então- muito legal. Tem Você muita já foi pra Ásia? Não, eu tenho muita Dá vontade. pra fazer Já fui pelo Google Earth. É maravilhoso. Um dos lugares mais maravilhosos que eu não tive a chance de Eu vou conhecer. te falar, eu fui pro Japão, eu fui pra Tailândia, eu fui pra Maldivas. Nem sei se Maldivas é Ásia. Hã? Maldivas não, é Ásia? Não. Eu não sei, isso aqui foi? Olha aí, meu Só filho. que Maldivas é caro, né? Então eu já descarto você falando que Não, não. Você Não chega- necessariamente descartar. Se é um lugar que você quer ir, você fala, pô, é muito dinheiro agora. Um casal que quer ir pro mesmo lugar, que é caro, pode É. pagar um consórcio pra viagem. Eu não É. sabia que tinha essa possibilidade. Tem. Legal. Então, sei lá, você é muito bom de orçar viagem já, né? Sim. Já sabe muito bem. Faz lá a planilha, pô, a planilha vai dar X. Preciso de, sei lá, 100 mil pra fazer a minha viagem. Ou, sei lá, preciso mais do que isso pra fazer a minha viagem. A gente vai pagando pagando. um pouquinho por E mês. o melhor é que o momento da viagem a gente talvez já tenha acabado de pagar, né? Ou vai continuar pagando. Mas é um valor planejável, né? Total. Planejado. Você já sabe por quanto tempo, e ele já como sabe o valor. influencer e agora tá focando muito em viagem, acho que é legal. Imagina, se ele pode se programar para várias, Sim, Total. é verdade. não é? É verdade. É Que essa é verdade. a importância do consórcio, né? Assim, e no fim, ele acaba sendo não só um planejamento, mas ele acaba te desafogando financeiramente. Total. É porque imagina você tirar uma verba dessa pra viajar agora. Não, De uma aí vez. é. Foi o nosso De uma- caso e a gente sentiu. Por exemplo, eu fiz uma planilha, eu ia até falar isso durante o podcast, mas acho legal já pontuar. Eu fiz uma planilha de gastos diários que a gente teria na viagem. E eu, todos os dias, me sobrava dinheiro. E aí eu colocando no Isso é montante. bom. Isso é E a minha noiva, ela não. Ela já foi torrando tudo. E no final da viagem, que a gente foi pra Orlando e depois Nova York, né? A gente passou quase um mês lá. No final da viagem, ela tava me pedindo dinheiro emprestado, porque o dela já tinha acabado e eu tava ali com E um aí, bolo de você dinheiro. emprestou? Emprestei, né? E ela pagou? Então. Tô brincando, pagou já é um sim, casamento, já é um casamento. pagou. Tô brincando, pagou sim. Eu acho. Já que você voltou no nosso assunto do consórcio, queria saber o que passou pela sua cabeça quando a ABAC te ligou, te convidando para falar de consórcio aqui pro nosso podcast. Legal, pra mim foi primeiro um susto, porque eu não sei muito bem, né, os detalhes de um consórcio. Eu acho que é legal estar aqui representando esse público mais jovem, justamente porque eu vou ter as mesmas dúvidas que eles que estão assistindo, né? Então, eu acho que, tipo, para mim é muito importante estar aqui tendo essa conversa com uma visão de um jovem, né? Então, tipo, conforme for surgindo as dúvidas, eu vou perguntando para vocês. Mas sobre o consórcio eu nunca tive acesso. Quando eu era mais jovem, que eu tinha 16 anos, que foi numa época que eu estava trabalhando como menor aprendiz, ainda não estava na internet, eu pensei em fazer um consórcio de um carro para ir pagando o consórcio, e quando eu fizesse 18 anos ou quando eu tirasse a minha habilitação, eu tentasse contemplar. Foi o único momento da minha vida que eu fiz uma pesquisa a fundo sobre o que era consórcio e tudo mais, mas aí conforme foram acontecendo as coisas da internet, eu acabei deixando de lado, né? Então, foi mais ou menos isso. Podia ter conseguido, né?
Podia ter poderia, conseguido. Mas ainda sim. tá em tempo, né? Tá em tempo. Tá em Sim. tempo. Só que hoje o carro que ele vai querer vai ser um pouco mais caro, O né? consórcio vai dúvida demorar um nenhuma. pouquinho mais de tempo para ser contemplado. Ou não, né? Ou não, Ou né? não, ou Ou não. não, né? Quem Depende. sabe depois daqui. Sim, mas eu tenho alguns outros sonhos, né, por aí também. Então, Por exemplo, qual é o seu maior sonho? Cara, hoje eu acho Pergunta que capciosa. é um É sonho profunda. Profunda. É um sonho em Profunda. casal, né? Um sonho material talvez seria realizar uma festa de casamento. Dá pra fazer consórcio de festa de casamento? Super. Dá, você consegue contratar os fornecedores, né? A prestação de serviço, Cerimonial. E aí ir pagando. Sim. Você define o valor que vai ser a sua festa, você orça tudo isso, entra no consórcio, mesmo esquema, como se fosse o carro, como se fosse o imóvel, não é? É, Camila? sem dúvida. E assim, imagina quantas pessoas também não querem fazer uma festa de casamento. Total. Então, o consórcio, assim, esse grupo ele pode ter 150, 200, 300, 1000 pessoas. Total. E são pessoas que vão se ajudando, vão pagando e aí. Vão pagando e elas vão ser contempladas E aí em algum imagina momento. as festas de casamento acontecendo, né? Tipo, Aí você podia, Exatamente. né? As pessoas todas podiam ir, né? Isso que eu ia falar. Além da contemplação, todos os membros do consórcio vão... será que vai Ganha ter um gente que no convite. meio do caminho vai desistir do casamento? Também deve acontecer. Tem outras ideias também, acho que a conquista do primeiro imóvel, né? Que é uma possibilidade também de se fazer um consórcio, como a gente tá gravando, tá junto, a gente ainda não tem... A gente quer morar de fato juntos após a gente casar, né? Porque de certo modo a gente já tá casado, né? A gente tá morando junto. Mas ter um primeiro imóvel juntos, acho que é uma realização de um sonho também. Sim. E tem uma coisa importante, quando você tem aquele compromisso de pagar aquilo ali todo mês, né? Você assume, é um autofinanciamento, né? Você assume ali aquela, mais uma responsabilidade Sim. em prol de algo muito maior, em prol de uma coisa que você queira. E tem uma máxima dos livros de relacionamento, né? Que diz que uma das coisas para um relacionamento ser bem sucedido é quando você tem um objetivo comum. É isso. É isso. Esse objetivo é em comum? Sim. Então, ó, já vai os dois dividir a Legal. parcela do consórcio. Sim. E é legal lembrar que, porque assim, você vai dividir em muitos meses, mas pode acontecer de você conseguir juntar uma grana ou pintar um job específico, você fala, pô, eu vou Fazer um adiantar lance. essa, vou dar Ou um a lance. Yasmin também, depois de dezembro, vender muito. Né, na Exatamente. Olha, ele Cadê? já vai falar pra Yasmin, ó, dezembro a gente vai vender tudo. Legal. E, por exemplo, no consórcio eu consigo dar uma entrada Não, parecido com financiamento? É totalmente diferente. totalmente Legal. diferente. Isso é bom, né? Porque às vezes a gente não tira aquela Você não tem reserva um que- desencaixe, Você não tem Legal. desencaixe É. e você vai... Por exemplo, se você tem 10 mil hoje para dar um lance, independente do valor do consórcio, você vai e tenta. Se você não for contemplado, tudo bem. Você junta na próxima vez, às vezes até os próximos 10 mil no próximo mês talvez você vá, e assim por diante. Legal. Então não tem uma entrada de X%. Isso É de acaba- acordo com o que você tem. E essa é uma baita democratização, né? Porque só de você não ter que tirar tanto dinheiro, né? Isso melhora teu aumento de patrimônio, teu fluxo de caixa, educação financeira. Isso que eu ia te perguntar, Camila. Por exemplo, se eu quero comprar um imóvel, tirar às vezes esse valor da entrada do meu orçamento, às vezes pode ser até prejudicial para o meu fluxo, né? Sem dúvida. Sem um bom planejamento. às vezes. Sem dúvida. Às vezes, e aí Mas você... Não, então, o problema é você ficar esperando ter esse dinheiro para construir o sonho. O propósito do consórcio, né, é você poder pagar ali todos os meses as parcelas que você pode pagar. Uhum, isso é importante. E aí, o que acontece? Se você, ao longo desse caminho, você ganha um dinheiro um pouco a mais, ou você quer, muitas vezes, antecipar, você faz o lance. Uhum. E aí, quando você faz o lance, esse lance, ele aumenta a tua chance de você conseguir aquele bem. Antes Antes do prazo lá. do no prazo. final Antes do do prazo. consórcio. Antes do prazo. Legal. Então, entende? Tem uma coisa muito forte aí de você conseguir não só realizar teu sonho, mas de você conseguir democratizar, dar acesso a mais pessoas, a jovem. Acho que é importante dizer. É, exatamente. Total, eu tô Exatamente. falando justamente porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a questão da viagem que você comentou, né? A gente passou esses 20 dias lá e compartilhando os gastos que a gente tinha real no dia. E muita gente falou, pô, eu não consigo gastar isso agora, mas tipo, se você parcelando e pagando o Sim. consórcio, vai chegar uma hora que vai acontecer, né? Exatamente. Agora, é importante dizer, né, gente? Nada adianta fazer isso tudo se não tem ali o compromisso financeiro, se não tem educação financeira, né? Tem que se planejar, né? É. Tem que se planejar. Tem que se planejar, tem que ter ali um caixa mínimo, né? Você tem que Sim. poder fazer as coisas. E eu tenho uma outra dúvida que era em relação a partir do momento que eu sou contemplado. Depois que eu sou contemplado, o que acontece? E eu retiro, né, a carta de crédito. O que acontece depois? Então, por exemplo, se for uma casa, você pode usar o teu FGTS para o restante das parcelas. Mas se não for,
Isso é uma opção, tá? Tá. Importante dizer. Mas você continua pagando as parcelas debitado daquilo que você já pagou. Então eu já recebo o valor da carta de crédito total e eu consigo ir... Isso, exatamente. Camila, eu lembrei de uma coisa. O embutido. Não são todas as administradoras que têm, mas algumas trabalham com esse lance do embutido, que é o seguinte. Sei lá, você vai... você está em busca aí de um bem de R$1 milhão. Só que você quer dar um lance de 100 mil. Só que você não tem 100 mil reais. Né? Às vezes você esqueceu a carteira, tá 100 mil reais ali, né? Não tem 100 milzinho na carteira. Não tem 100 milzinho na carteira. Aí o que você faz? Você pode fazer o lance e tirar da carta de crédito se Depois você for que for aprovado. contemplado. Exato. Então você chega assim e fala, eu quero dar um lance de 100 mil embutido. Aí você, ao invés de receber 1 milhão, recebe 900 mil. E aquele 100 mil Você entra usou. como... Vai como sem boot. Exatamente. Isso é muito bom. Porque você pode adiantar essa coisa da realização do sonho. Nossa, eu achei essa coisa do embutido muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Gui, eu quero saber de mais perrengues de você. Cara, Porque assim, eu já vi alguns ali no seu Instagram. Você gosta de perrengue, né? na verdade não, né? Eu acho que eu mostro os perrengues, né? A gente acaba muitas vezes na rede A gente social... não mostra perrengue. A gente- eu a gente mostro alguns, vive. a gente Ma- vive. A gente mostra. vive o perrengue. Mas É. a galera se identifica muito com os perrengues, né? Que todo a mundo gente passa, compartilha, né? exato. Ah, tem que ser vida real mesmo, Total, né? sim. E acho que um dos perrengues que eu ainda não contei e não mostrei foi no começo da minha carreira, né? Antes de tudo começar na internet, eu já trabalhei como CLT, menor aprendiz, aquela trajetória, e fica um mês aqui, outro mês ali. E quando eu decidi começar mesmo a minha vida na internet, eu compartilhava muitos vídeos todos os dias, né? E aí... Muitos vídeos todos os dias. Todos os dias, porque eu vim de uma rede social de vídeo curto em formato vertical. E dentro dessa rede social, tinha um ranking diário das pessoas que mais tinham visualizações naquele dia. Era o Musical.ly, não é? Isso, Que era uma- virou o TikTok. Exato. Ah, O aplicativo foi vendido por uma empresa, um grupo chamado ByteDance, é um grupo chinês, e aí eles mudaram todo o projeto do app e hoje, né, é o TikTok, gigantesco. Então você é E- precursor. Antes do TikTok, você já era TikToker. Eu já acreditava nesse formato. Quando eu comecei as redes sociais, elas tinham um outro formato, né? Eu vim de uma época que consumia muito YouTube. E o YouTube, para você publicar nele, você tem que ter um mínimo de conhecimento, de gravar, editar. Exige um equipamento, exige umas Exato, coisinhas a mais. exato. né? E eu não tinha esse acesso, né? Eu tinha o meu celular e acesso à internet, era só isso. E aí essa rede social, ela surgiu justamente por isso, né? Já tinha o Vine, o Dubsmash, que eram redes sociais um pouco menores e que o acabaram... Dubsmash, eu lembro. Era muito legal o Dubsmash. E o Musical.ly, ele veio pra substituir o Dubsmash. E aí, quando lançou o Musical.ly, eu falei, aqui tá uma oportunidade. E aí, na época, eu tinha saído da empresa em que eu trabalhava. E aí, a grana que eu recebi dessa empresa, eu guardei. E aí, eu tinha um orçamento diário pra gastar até vingar. Eu coloquei pra mim, assim, uma meta. Em 3 meses, eu tenho que conseguir um job com a internet. Se eu não conseguir, eu vou ter que voltar à vida de CLT. E aí, nesse tempo, eu tinha R$20 pra gastar por dia. Por dia, assim, né? Em casa eu me alimentava e tal, minha mãe fazia as coisas, eu saía de casa pra gravar e a gente produzia cerca de 18 a 25 vídeos por dia. Que E um isso? grupo de amigos que produzia pro Musical.ly, justamente pra pegar esse ranking dos mais acessados e ter uma exposição maior dentro da plataforma. E aí, quando as empresas começaram a entrar no Musical.ly, eles viam quem estava à frente do ranking. E eu era o segundo ao quinto perfil masculino com mais visualização do Brasil. Caramba. E aí que eu conseguia começar, e esses 3 meses deu tudo certo. Então, acho que esse perrengue é legal de falar, porque foi muito um planejamento também. Tipo, eu tinha R$20 para pegar um transporte público para ir até a gravação, a gente gravava em parques ou em casa de amigos, e era a grana que eu tinha para voltar para voltar para casa e para comer alguma coisa ali rápido. E era sabe? conteúdo mais ligado à comédia, né? Isso, a gente se juntava para produzir sketch, era um grupo de atores e de pessoas que estavam começando também, e pessoas que, na época que essa outra rede social Vine tinha morrido, né, essa rede social fechou. 6 segundos, né? Isso, eram 6 segundos, e eu acho que a grande sacada do Musical.ly foi substituir os 6 segundos pelos 15 segundos e uma interação maior, né? A gente vê que os smartphones hoje em dia a tela é muito grande. Então as pessoas com o Musical.ly, elas conseguiam assistir tipo de perto, assim, ficava na cara delas o vídeo, então tem uma interação maior com o público, né? Esse formato de vídeo vertical. E aí eu pensei, vou começar a produzir para essa plataforma, e a gente se unia para gravar e tudo mais, e foi acontecendo. Mas no começo era um conteúdo de humor. Aulinha de planejamento, né? Muito. Não é? Não, e assim, 20 reais quantos por anos dia. você tinha? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18 anos. 2015. Viu? O que você pensava com 18 anos?
que eu pensava? Eu que te pergunto. Eu já tava trabalhando, meu querido. Eu comecei com 16. Eu comecei com 16 também. Não, 18 anos eu tava entrando na faculdade. Meu DRT de palhaço é de quando eu tinha 17 anos. E é real, eu tenho DRT de palhaço, gente. Você começou como palhaço na sua carreira? Comecei como Legal. ator e palhaço. Legal. Mas o assunto aqui é você, não vamos falar Vamos lá. sobre mim. Não, eu achei interessante que você falou sobre o YouTube, né? Que às vezes você precisaria de um equipamento, de uma estrutura. Entre os seus seguidores, tem gente que gostaria de trabalhar com criação de conteúdo? Total, eu acho que a gente recebe muitas dúvidas de como começar, né? E um outro perrengue que eu acho legal, o ponto é que na época eu não tinha grana para comprar um tripé para fixar o meu celular. E eu fixava com adesivo na parede. Então eu chegava em casa de noite, eu fixava o meu celular na parede e eu ficava gravando lá. Gravava 5, 6 vídeos à noite para ir postar no outro dia. E no outro dia eu ia pro trabalho. Fazer com o que tem, né, Camila? É importante isso, né? Faz do seu jeito e faz com o que tem. Isso é a Exatamente. característica quase que primordial do empreendedor, né? É. Mas, por exemplo, equipamento, tudo ligado à tecnologia, isso tudo você pode fazer por consórcio, né? Tudo. Eu fico imaginando Imagina isso. se você soubesse na época. Total, não sabia. É até legal, né? Porque as pessoas agora, né, têm acesso a essa informação, as pessoas que querem começar. Porque assim, acho que o importante é fazer com o que tem, começar com o que tem, mas você sempre vai querer um equipamento melhor, você sempre vai querer evoluir, ter uma estrutura melhor. Então, eu acho que o consórcio, para esse tipo de coisa, é um investimento mesmo, né? Na própria carreira, na Sem vida. dúvida. Eu poderia usar esses R$20 por dia que eu tinha para poder pagar uma no mês prestação. e eu produzir mais em casa, né? Exatamente. Legal. E mais perrengue tem? Cara, tem, mas agora eu não vou conseguir pontuar, assim, financeiro. Eu acho Você vai ter que olhar o esses- Instagram dele, porque só tem perrengue. Não fala isso, não. Tá, e um momento bom, que foi assim, deu tudo certo, que quando você pensou assim, olha, agora eu venci. Quando foi? Cara, eu acho que eu ainda tenho um pouco disso que eu não venci, não. Eu acho que Você tá acha com que você não vocês, pra venceu? mim, até Ainda uma bem que ele vitória. falou isso, porque eu falei. Não, porque assim, a gente brinca mais. Eu acompanhava vocês no Shark Tank quando eu era mais novo. E, Não por gostei exemplo, desse eu era mais novo, não. O meu pai comprava. O Eric é mais velho que eu, então já devia ter uma. Sério? Não. Mas assim, Agora. A gente tem idade. Você não é de Não, 98? A gente é de 90. E 8. O meu pai comprava, tipo, doce pra gente ficar assistindo e a gente assistia muito Shark Tank. A gente via as empresas que estavam chegando, os perrengues que aconteciam, tipo, das empresas que eram mais diferentes, as mais inusitadas eram as que a gente mais gostava. E, tipo, acho que tá aqui pra ele hoje vai ser um orgulho de estar Ah, que assistindo de fofo. casa. Legal. É porque, na verdade, assim, a vida é uma coleção de vitórias. Óbvio que você já venceu, né? Mas vencer, a gente vai vencendo. Mas a Cada gente vez vai também- vencendo outra coisa, E a gente né? também tem derrota, né? Acho que é Total, importante dizer isso, né? Total. Pra gente não criar um mundo fictício onde as pessoas só vencem, né? Não. Aí eu vou isso perguntar não existe. então, O quê? teve alguma derrota icônica Cara, derrota. que deu errado no meio do caminho? Pô, eu acho que a gente se frustra muito, né? Às vezes a gente espera alguma coisa, vou dar um exemplo mais fácil. Às vezes eu crio uma produção muito grande de um vídeo e eu tenho a certeza de que vai dar certo e não dá. E flopa, né? É. E às vezes aquele que você nem planejou, Não, mas sem putz, querer. você acha que vai ser um baita conteúdo É, e nem é, né? e nem é. Então acho que hoje as maiores frustrações são essas, assim, de você, né, achar que vai dar certo e acaba não dando. Mas a gente continua, né? Eu acho que é importante a gente sempre estar na fila, né? A gente Sim. não sair da fila para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Mas hoje você tem algum parâmetro, assim, por exemplo, para tipos de conteúdo que você acredita que bombam mais? Eu acompanho muito, eu sou um consumidor muito grande de internet, eu sempre vejo, eu acho que a maior sacada de você sair na frente na internet é você pegar os formatos que estão dando certo, porque volta e meia os formatos mudam, né? Eu falo que existia uma internet... Tempo inteiro, né? Total. Existia uma internet antes da pandemia, durante e pós-pandemia. Então os formatos mudaram muito, se atualizou muito tudo. A como criar conteúdo, a como produzir, né? O podcast, ele teve uma explosão durante a pandemia. E eu acho que a maior sacada é você estudar qual formato se adequa melhor ao seu nicho, ao seu conteúdo, e você tentar introduzir ele, inserir ele dentro do que você fala. Acho que é isso. Ô Gui, você é um estrategista, né? Dá pra ver Isso, que... é benchmarking. É que benchmark total, validação, benchmark, análise de dados. análise de dados. E, porque assim, você lá na história dos R$20 já foi estratégia. E qual que é a estratégia do momento
para alcançar o seu objetivo? Cara, eu acho Próximo que objetivo. hoje é melhorar a minha produção, né? A gente estava falando sobre o consórcio, que sempre dá para melhorar e tentar arriscar em formatos novos, né? Não ficar em algo monótono, só produzindo um tipo de conteúdo. Eu já me frustrei um pouco produzindo um conteúdo para um público um pouco mais jovem, porque o conteúdo acabou morrendo, as pessoas pararam de acompanhar. A gente deu o exemplo da NFT, que é um exemplo que tem uma ascensão muito grande e depois ele acaba murchando, né? Então, você conseguir surfar essas ondas da internet, eu acho que é a minha projeção, assim, sempre tá tentando acompanhar as ondas que a internet tá seguindo, sabe? Mas aí como que você, por exemplo, né? Hoje você falou que começou fazendo comédia, agora você fala muito sobre viagem, né? Eu imagino que você deva ter uma versatilidade muito grande. Por exemplo, eu só falo sobre negócio. Se eu tiver que falar outra coisa, esquece, eu não vou nem saber fazer. Que nada, você fala bem de tudo. Eu acho que, na verdade, não é nem sobre o assunto, né? Eu mudei muito de assunto justamente porque eu acho que eu comecei na internet muito novo. Então, conforme eu fui amadurecendo, eu fui deixando de produzir, de gostar de produzir assuntos que eu produzia quando eu tinha começado. Então, o humor, a comédia. Eu ainda, né, tento deixar os vídeos um pouco engraçados e tudo mais, dinâmicos, mas é aquela questão que eu te falei de formato mesmo, sabe? Você olhar, hoje eu acredito muito no formato vlog, em mostrar o dia a dia, sabe? Então você mostrar o dia a dia dos negócios em formato de vlog na vertical. Que nada mais é do que um reality, né? É um reality, um Vou vlog. levar o Gui lá pra ficar comigo o tempo inteiro. Vai ter tanto perrengue que vai ser sucesso, hein? E o teu sonho? Pode ser um sonho material, Tá, material. além da festa. Tá, eu acho que além da festa, o imóvel, né, que a gente comentou sobre, e comprar um carro esportivo de luxo é um sonho que eu tenho e que... É que nem você até tinha comentado, né, sobre o carro, tipo, ele vai querer um carrão. Eu acho que é um sonho que eu tenho, que eu ainda não consegui realizar, mas que eu tô trabalhando para conseguir. Quando você fala que você está trabalhando para conseguir, é que você já está planejando? Sim, de certa Já forma, tá, sim. O quê? Você já fez o consórcio? Já está juntando para dar o lance? Ainda não, eu quero estudar melhor essa questão, até da contemplação, eu achei muito interessante, né? Do embutido que você comentou, e eu acho que é uma possibilidade para Já as viu pessoas. que é um carro de mais de 1 milhão, né? É lógico, né? Se eu soltou o exemplo do 1 milhão. Porque veja bem, o carro é de 1 milhão, mas com 900 mil dá para comprar um belo carro. Pior que não é de 1 milhão, não, é mais Não é? barato. Então mais barato, Peraí, deixa eu pegar minha carteira. Esse é a Camila, né? Vai lá, vai, Gui, vai. Diz uma coisa, e sorte? Você acha que você já teve sorte na vida? Eu acho O que você já conseguiu com sorte? Eu acho que a sorte, na verdade, você tem que estar sempre atrás dela para conseguir alcançar ela, né? Eu dei o exemplo da fila, em nunca sair da fila. E acho que isso serve até para mim. Muitos momentos na internet e da minha carreira, eu deixei de acreditar em mim mesmo e saí da fila. Então eu abri mão do meu lugar na fila para outra pessoa continuar nela. Então vamos dizer que a sorte é o começo da fila, e aí tem lá do 1 ao 1000. E tipo, o 1000 ele vai chegar no 1, né? Ele tá na fila, em algum momento ele vai chegar lá. E eu em muitos momentos saí da fila. Então eu acho que a sorte ela chega para quem sempre tá ali na fila, mesmo passando... E para quem tá preparado também, né? Total. Porque não adianta chegar uma coisa cair para você e você não tá preparado. E agora vamos ao nosso quadro especial, onde Gui Oliveira vai contar pra gente coisas que ele conseguiu com sorte e com planejamento. Legal, vamos lá. Eu acho que um exemplo legal sobre sorte e planejamento é a questão de você nunca sair da fila. O que é esse nunca sair da fila? Vamos dizer que a sorte ela tá ali no começo e que existe uma fila para você conseguir chegar até ela, né? Mas essa fila, ela exige muito planejamento, muita disciplina. E a disciplina. Disciplina. Exatamente. Se a gente faz uma analogia ao consórcio, exatamente. Legal. Em algum momento, você vai ser contemplado. Mas pode ser que em algum momento ali você consegue pular e ir lá pro início da fila. Sim, que é um momento, obviamente, que a gente falou já bastante, que é quando você pode fazer o lance. Mas você vê, ele segue a mesma dinâmica da persistência, de você estar ali, de você esperar, de você ter resiliência. E em determinados momentos você pode ir lá e antecipar o teu sonho. Um fura-fila do bem. É um fura-fila do bem. A gente tem... Você foi na Disney? Sim. Tinha um negócio de furar fila que você pagava mais, tinha. né? É o Fast Pass, né? Exatamente. Sim. A gente em alguns momentos usou o Fast Pass, mas eu acho que essa referência é muito boa, né? Porque a gente ter essa disciplina de continuar pagando o consórcio todo mês e ter essa possibilidade de dar certo antes, né, da hora, tipo, de você ser contemplado. Dar certo sempre vai dar. Sim, Você total. vai ficar na fila, Você sempre vai chegar na fila. sempre vai chegar no destino final. Achei muito legal.
E em planejamento? planejamento? Cara, planejamento em relação à carreira, eu acho que é muito isso que a gente estava conversando, de sempre estudar o que está acontecendo e tentar introduzir para mim. Eu tenho um pouco de dificuldade em questão comercial ainda, acho que a Camila pode ser uma ajuda. Aproveita, porque olha, a mentoria da Camila é Não, alguns milhões. a gente pode fazer... A primeira fosse. parte. a gente pode fazer uma parceria, né? Ele faz o meu vlog, É uma collab. né? Hoje tudo é collab. Eu, Eu Não, te sério. vendo, e eu te vendo. Eu tava vendo você falar que no começo da sua carreira com a sua mãe, você disse pra ela que se você aumentasse em 30% o faturamento dela durante um período de tempo, mês, se os seus vlogs pegarem 1 milhão de views em um certo período de tempo, a gente fecha alguma coisa. Olha isso! Olha o tubarão! Ele fez uma proposta de investimento em você. Adorei, negócio e fechado. condicionada. Ó, negócio fechado, apertei no ar, hein? Condicionada Tô na minha a mão. desempenho. Camila Farani está sendo Performance, desativada. ele ainda botou- Performance. Gostei. Você vai aceitar? Querida, apertei a mão dele. Adoro. É isso, eu acho que como tudo tá mudando muito rápido, é tentar acompanhar de alguma forma essa evolução, né? E não é um desafio. Uhum. É um desafio, porque você vê a gente que trabalha com conteúdo, a gente trabalha com tecnologia, você está sempre ali com conteúdo de forma para você engajar, assim, eu conheço grandes influenciadores como você, assim, e eles sempre falam, às vezes a criatividade... Mina, né? Mas a criatividade, lá no final das contas, as pessoas acham que criatividade tem a ver com genialidade, né? Uma criatividade é 99% transpiração. Mas você sabe que, então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas a criatividade, no final das contas, ela é herança de tudo que você viveu, de contexto, de coisas que você vive, que de uma certa forma ficam numa outra parte do seu cérebro. E também a capacidade de juntar tudo isso e transformar em algo, né? Porque assim, você ter todo o repertório, mas não saber como fazer, eu acho que é... Mas vai muito do que você vive, do que você viu. Às vezes você não... Porque a gente não absorve tudo que a gente vê, a gente absorve mais ou menos 10 a 15%. Mas em algum momento, por exemplo, ele está lá no banho, às vezes com a mente mais descansada, ele foi e lembrou de determinado assunto. Porque, de fato, as pessoas acham que criatividade tem a ver com genialidade. Então, por exemplo, se você vai lá com o Thomas Edison, que, putz, ele foi lá e criou a lâmpada. Ele teve Parece que foi um acidente, Exato, né? ele teve Ele mais de tropeçou num 1.300 fio. testes para poder fazer aquilo ali dar certo. É, exatamente. É o que você falou, Lance. É muito mais transpiração, né? Do que as pessoas acham que a criatividade é uma coisa mágica. Que te vem e então você vai e resolve aquele problema. E não Mas né? isso tem muito a ver, isso é que é legal, que assim, tem muito a ver com persistência, tem muito a ver com continuidade. Que, no fim, se a gente faz uma analogia, é consórcio, porque assim, a Total. persistência, você pagando todo mês, é você entender que você não pode ficar com aquela ansiedade que, no primeiro momento, o crédito vai vir direto para você. Mas que o teu sonho tá lá. Hoje em dia eu sinto que a galera, né, mais jovem principalmente, está muito mais ansioso, querendo Imediatista. atropelar tudo, né? E hoje, até falando da questão dos sneakers, que eu tive que vender alguns tênis muito rápido porque eu precisava de grana rápida e eu acho que hoje a minha visão é muito mais de fazer as coisas com mais calma, sabe? Projetar, por exemplo, a questão da festa de casamento. Projetar para daqui a 2 anos e já fazer um consórcio e ir pagando aos poucos ao mês. Agora eu até gostei que você chegar lá. botou um prazo. Você viu? Gostei. Tem que ter Antes prazo, tava né? só, não tem. Tem que ter prazo, tem E que meta. ter e meta. E meta, mas eu vou E- conversar com a noiva dele pra trocar esse prazo. Sobre consórcio, tem um prazo, por exemplo, um prazo limite, vocês sabem, de 10, 15 anos? Tudo depende do seu objetivo. Por exemplo, se for um imóvel, né, geralmente como são valores mais altos, assim, no mínimo aí uns 10 anos. Mas, por exemplo, uma moto, algum automóvel pode ser... Celular. Pode ser 2 anos, Legal, 3 anos. não tem Agora, o prazo. casamento, tô estipulando aqui um tempo de 1 ano. Entrar com esse objetivo. Tem que ter meta. Semana que vem a gente já vai encontrar esse grupo. Acho que é isso. Ô Gui, muito obrigado por compartilhar Obrigado. suas intimidades, as suas estratégias, né? Como tudo que você... Estrategista. Estrategista. isso Aprendi aí. demais com ele hoje. E com você também, é claro. Mas a gente aprendeu mais com ele, né? Mais com Porque ele é ele. estrela Hoje aqui. foi mais com ele. Sabe uma coisa que é muito peculiar e muito padrão, assim, todas as pessoas que começam... Eu não gosto de falar sucesso, né? Sucesso cada um tem sua medida de sucesso, né? Mas sem dúvida, né? Você já faz sucesso, né? Obrigado. Começaram cedo. São inquietos desde muito cedo, né? É um Você vê a história comportamento, dele, né? jovem aprendiz e depois, sei que. Quantas pessoas hoje estão aqui assistindo a gente, estão reclamando da vida, entendeu? Às vezes até com... E pessoas com oportunidades, né? E fez do jeito dele, vai lá e faz do jeito.
Sim, Vai lá e acho que faz do seu Vale jeito. a pena fazer do seu jeito, eu acho né? que a gente Isso aí. tendo princípios, né, seguindo, por exemplo, os meus pais me passaram muito isso, eles não puderam me ajudar na internet justamente porque foi algo novo para eles, mas eles me ensinaram, né, a base de tudo. Então estuda, vai atrás, conquista o seu. Se tu tá passando perrengue de ter que gastar R$ 20 por dia, resolve aí, sabe? Mesmo eles tendo condição de me Isso aí, ajudar, é eles isso me aí. desafiaram a conseguir. E hoje, né, eu consegui. E hoje você é totalmente independente. Totalmente. Total. Acho que desde os meus 16 anos eu já sempre fui legal. independente, sim. Vai ser parceiro. É, sócio. Isso aí. Só no consórcio de 1 milhão. Ô Gui, de verdade, muito obrigado, Obrigado, viu? A gente gente. se inspirou muito com a sua conversa, com as coisas que você contou pra gente. Aprendemos, de verdade. Muito, sempre. Camila, muito obrigado por estar aqui comigo. Você Eu é que minha te agradeço. mentora, minha anjo. O episódio de hoje já acabou, mas ó, o conteúdo não. Tem muito mais nas redes sociais da ABAC, é só seguir, é só procurar lá. E você também pode seguir a gente, pode seguir a Camila nas redes Pode sociais. seguir o Eric. Pode seguir o Eric e E pode seguir seguir o o Gui. É melhor seguir o Gui e a Camila que eu prefiro, tá? Valeu, gente, até a próxima. Valeu.